Quantas pessoas fizeram uma viagem intermunicipal com um louva-a-Deus, um onífero louva-a-Deus, né? Enfim, tô aqui hoje com esse colega que eu achei no ônibus. Tô até de branco, né? Curiosamente. E até meio irônico usar um louva-a-Deus para falar de experiências espirituais e Deus e etc. Mas eu vou contar um pouco dessa experiência que eu tive durante os anos e talvez esse vídeo possa ajudar alguém. Esse vídeo aqui definitivamente não vai ser para todo mundo. Se você vai chegar nisso aqui com a mente fechada e tal, eu peço que você tente abrir um pouco a mente e tente se abrir um pouco para essa experiência. A perspectiva inicial que eu tive, que me permitiu abrir a mente e ver o mundo como eu vejo hoje em dia, foi ter essa noção de que por muito tempo a gente acha que a gente está certo em tudo. Mas é justamente esse tipo de pensamento que sempre se provoca equivocado. Que sempre se prova equivocado. Deixa eu trazer ele pra cá, ver se ele fica na minha cara. Será? Não. Enfim, ele tá aí, sambando. Vou deixar ele aqui. Mas, se você acha que você sabe de tudo já, isso é bastante arrogante, na verdade. Pra quem se dizia, pelo menos a minha posição é essa, né? Eu achava que eu era um homem da ciência, não sei o que era tão racional. Mas eu achava que eu já sabia de tudo, que essas disciplinas esotéricas e religiões tão antigas e de literalmente todos os povos da humanidade, nenhuma estava certa, nenhuma tinha um pinguinho de razão. Para mim isso era doideira. Depois de um tempo eu percebi esse absurdo. E a história com esse carinha aqui, com esse louva-a-Deus específico, que ele tá até sambando aí, né, de um lado pro outro. Vou ver se ele vem com o meu outro dedo. Vem não. Enfim, durante essa semana agora, como você pode ver em alguns vídeos aí do canal, eu estava modelando em 3D há um tempinho atrás. E eu voltei a modelar durante essa semana e meu último projeto tinha sido, curiosamente, um louva-a-Deus. Porque ele é o meu inseto favorito e eu gosto dele desde pequeno. Desde que eu assisti o filme do Kung Fu Panda, eu gosto desse inseto e eu acho ele incrível, a capacidade dele de caça, de tudo. Tem até um cara aí, um biomesquita, eu gosto até bastante dos vídeos dele, ele elenca diversos motivos para esse bicho aqui ser simplesmente sensacional. E ele tá me, ele tá me olhando, ele tá me olhando e vindo na minha direção. Enfim, mas é um bicho que eu gosto muito. E eu tava modelando ele essa semana, voltei a esse projeto, e eu tava pensando há quanto tempo, desde acho que uns 12 anos de idade, que eu não vi um louva-a-Deus. E como era curioso isso, como era um bicho que eu achava muito legal, fazia muito tempo que eu não via. E, curiosamente, eu estava voltando da minha cidade natal para a cidade aqui, onde eu estudo e gravo os vídeos, e eu acabei me atrasando para o ônibus. E eu peguei o ônibus às 4h45. E aí veio uma coisa no meu cabelo. Aí eu achei um pouco estranho, né? E joguei no chão. Achei que era uma folha. Depois eu percebi, eita, era um louva-a-Deus. Eu peguei do chão, ele estava se fingindo de morto. Aí eu fiquei, caramba, será que eu matei o bicho que eu finalmente, depois de tanto tempo, tinha reencontrado? Especialmente uma ninfa, uma versão mais novinha do bicho que nem voa ainda. Aí eu fiquei, caramba, velho, será que eu fiz isso? Depois de um tempo ele voltou à ativa e ficou nos meus braços basicamente uma viagem de 2 horas inteira. Eu cheguei a dormir com ele no meu polegar sem ele se mexer demais. E ele continua me encarando aqui. Mas eu passei essa viagem toda com ele, foi até bem engraçado. E eu consegui trazer aqui, basicamente, de uma cidade para outra. Foi bem engraçado isso. Mas são esse tipo de coincidência que depois de várias vezes ocorrendo seguidas, onde você pensa sobre uma coisa e logo em seguida a coisa acontece, que você pensa, caramba, realmente pode ser pura sorte, puro estatística, que eventualmente se você pensar em certa coisa não vai acontecer. Isso vai acontecer algumas vezes. Mas existe uma certa determinística, assim, uma coisa que você sabe lá no fundo que não foi bem assim. Que de tantos momentos para aparecer, justamente naquele ônibus, justamente naquele assento, é uma chance muito pequena. Então, são esse tipo de coincidência que realmente abriram minha mente. E depois de sentir também uma certa experiência meio que mediúnica, assim, depois de visitar uma mulher que mexia com chakra e todas essas coisas de energia e espiritualidade que minha mãe e minha irmã costumavam ir para essa mulher, e depois de ir lá e de fato
sentir chakras e coisas que eu... Não tem nem como ter sido efeito placebo, porque é uma coisa que eu nunca tinha sequer buscado saber antes. Era uma coisa que eu nem sabia que existia. Então eu senti antes de saber o que era. E aí foi realmente isso que me convenceu e fez eu abrir mais um pouco o olho para essa questão da espiritualidade. E eu tenho visto que é uma coisa que tem crescido muito, essa coisa desse meta de você ser um... trazer aqui o louvo a Deus de novo. De você ser uma pessoa que busca evoluir, que busca estar no mundo físico e ser de fato evoluído no mundo físico, mas também se evoluir espiritualmente, de você buscar ser uma boa pessoa além de tudo e você entender essa coisa que meio que o universo traz para você. Você pode estar concordando comigo ou você pode estar discordando agora, mas eu espero que se você abrir de fato seu coração, abrir sua mente e tentar entender mais um pouco por esse lado, tentar enxergar um pouco isso, puramente observando, de um estado meditativo, assim, você só observando, sem fazer o julgamento de se eu tô certo, se eu tô errado, se é baboseira, se não é, mas simplesmente observando. Eu acho que talvez possam acontecer algumas surpresas com você, algumas coisas que lhe apontem para um lado ou para o outro. E eu acho que sempre vale a pena a gente encarar um pouco dessa perspectiva também utilitária. Se você acreditar nessas coisas, de uma maneira ou de outra, você vai estar... A religião, a espiritualidade vão estar servindo o mesmo propósito para você que serviram para tantas outras pessoas. Que é para te dar esperança, que é para te dar fé, que é para te dar perseverança. E são coisas que são necessárias no nosso dia a dia. Cada vez mais tem tido esse empurrão contra um movimento que tem tido anterior a esse, né? Como tudo na história, você tem o pós-modernismo, depois do modernismo, e aí é basicamente o contrário. O pós-modernismo é o contrário do modernismo. E aí você sempre tem essa coisa de ir contra o último movimento que surgiu, mas tinha muito essa coisa do niilismo, de Rick e Morty, a vida é sem sentido, não sei o quê. Mas eu gosto bastante da filosofia de Camus também. Camus, que era um existencialista que escreveu o livro Estrangeiro, que é sobre um jovem que acaba matando um grupo de muçulmanos, e aí ele se depara com essas escolhas, por que ele fez aquilo e tudo, e meio que sem motivo. Mas às vezes você não buscar motivo na vida, essa é a graça, você perceber o absurdo da vida e viver ela dentro desse absurdo. São diversas perspectivas, você pode escolher diversas perspectivas para viver a vida, seja ela religiosa, seja ela não. Mas eu acho que a moral desse vídeo aqui é você abrir um pouco mais a mente. Eu basicamente só compartilhei aqui a minha experiência com essas coisas espirituais e tal, e contei para você como foi isso para mim, para que, quem sabe, você possa se identificar comigo ou pensar, caramba, será que ele tem alguma razão, algum ponto aí? Talvez eu não possa também abrir minha mente para isso e tentar experimentar coisas novas. Então, a minha perspectiva do vídeo aqui é basicamente só isso. Eu apresentei aí algumas perspectivas de vídeos que eu gosto, como eu gosto de ver a vida, né? Dessa coisa de manifestação que muitas vezes a galera ri e vê como bobagem, mas pra mim muitas vezes se provou como verdade, como uma coisa que funcionou. Não você depender disso, claro. Tem uma frase de um rabino, inclusive, que eu gosto muito, que ele diz que Deus vai abençoar tudo que você fizer. E a parte-chave da frase é o que você fizer. Se você só fazer, vou manifestar dinheiro, e ficar pensando em dinheiro, e você não fizer nada, não tem o que Deus abençoar. Então, nada vai vir para você. A manifestação, e esse é o ponto base aqui, é o X da questão. É que muitas vezes as pessoas pensam em manifestação e levam isso como piada porque há de fato esse pessoal que só quer, vou manifestar as coisas aqui e não vou trabalhar, não vou fazer nada. Mas não é assim, você precisa fazer as coisas. Os resultados estão fora do seu controle. Como até mesmo num Bhagavad Gita, diria, você tem que fazer as coisas pela ação, pelo certo, e não pensando no resultado. A coisa da manifestação é você meio que desejar por um bom resultado, mas não ficar preso a isso. A lição de hoje é essa. Durante esses dias aí eu vou estar mandando updates sobre eu e meu camaradinho aqui, louva a Deus, então esperem por isso aí no canal, possivelmente. Valeu, até a próxima.